Boa noite. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, quem for chegando. Vamos fazer nossa live habitual aos domingos, né, às 20 horas. Então vamos lá, para quem está chegando agora, para quem vai ver essa gravação pela primeira vez. Meu nome é Rosângela Correia, sou psicoterapeuta na linha junguiana e tenho a proposta de fazer semanalmente um encontro aqui com vocês para poder fazer um quadro dentro do canal Viva Vidas Vivas, que é um quadro chamado Terapia em Grupo. Então, toda semana a ideia é justamente criar a possibilidade para as pessoas entrarem em contato com a possibilidade de fazer terapia. Se ainda não é possível fazer a individual, que seja possível de alguma maneira fazer a online e em grupo. Óbvio que aqui não vai dar para ser aprofundado questões, né, de cunho estritamente pessoal, mas ainda assim, na medida do possível, quando for possível, e a gente vai trabalhar de alguma maneira mais clara e mais abrangente, de maneira que de alguma forma contribua para que a pessoa possa pensar um pouco melhor ou um pouco diferente ou por outra perspectiva aquela demanda que a pessoa trouxer. Então, quem quiser fazer a participação aqui conosco quando a gente estiver ao vivo, por favor, fiquem à vontade. E se não, se verem isso depois, pode deixar nos comentários e, como eu tenho dito, na medida do possível, quando possível, a gente vai pegar essa pergunta, essa observação e, se for o caso, transformar inclusive em outro videozinho para deixar aqui disponível, porque a proposta é que sejam sessões abertas, públicas e gratuitas. Muito bem. Hoje eu trouxe um conto curtinho, não vou me estender muito porque hoje é um domingo, né? Mas é um domingo ponte de feriado. Para quem vai ver isso depois, hoje é a véspera do feriado de 1º de maio, que é o Dia do Trabalho aqui no Brasil. E aí eu trouxe um contozinho que fala sobre trabalho, justamente para a gente poder olhar para essa demanda, que é uma demanda sazonal, né? E de alguma maneira que a gente possa ampliar essa conversa para que isso contribua de alguma forma. Então vamos lá, o nome do conto que eu vou trazer hoje para vocês, que eu vou contar, chama O Incentivo Santo. Então eu vou contar, vou ler um pedacinho, eu não consigo ficar muito lendo no papel, eu acabo falando por mim mesma, mas tem alguns trechos aqui que eu acho importante não perder, porque eles são prestimosos, assim, são importantes e eu vou ler, né? Alguns pedacinhos com certeza eu vou ler. Mas o conto do Incentivo Santo, basicamente, estavam lá o mestre com alguns discípulos fazendo o trabalho de aprendizado com esse mestre para poder se desenvolver. E aí, num dado momento, um dos aprendizes que é consagrado justamente nesse trabalho de entre aspas, consultoria sagrada, ele tá lá todo consternado, todo envolvido no movimento de, obviamente, fazer um bom trabalho, mas ele tá lá aflito, porque ele começa a fazer esse trabalho, o trabalho que ele se propõe, além de levar o consolo, o amparo, o bom ânimo para as pessoas, né, que ele encontra pelo caminho, pela vida, pela forma como ele se coloca, né, pela forma como ele se põe, né, na vida, pela forma como ele interage com as pessoas que estão no entorno, através de um trabalho pragmático, que é de levar medicamentos da cidade para o interior, né, para o campo. E para fazer esse trabalho de mercador de medicamentos, ele se vale de um jumento caprichoso e voluntarioso. E ele faz esse trabalho e, junto com esse trabalho pragmático da vida, que é para pagar as contas, né, ele faz o trabalho que ele tem o chamado e o compromisso luminoso de verdade causar amparo para as pessoas com quem ele se relaciona. Obviamente, na expectativa de inspiração, né, para poder levar a palavra que seja de bom ânimo para as pessoas. E aí ele tá lá super aflito, porque ele começa a falar, né, uma das coisas que ele fala aqui, deixa eu pegar um pedacinho aqui, que eu acho que passa bem a angústia dele, né,
Como ensinar a verdade se ainda me sinto inclinado à mentira? Quantos de nós, né? Com que título transmitir o bem quando ainda me reconheço arraigado no mal? Mesmo com a vontade de fazer o bem, quantos de nós também ainda nos pegamos, se não agindo efetivamente, pensando a respeito de uma atitude ou de uma reflexão que a gente tem claramente que não é uma coisa benéfica, que aquilo poderia ser classificado como mal. Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto na minha própria natureza? E aí ele fica ali se lamentando, né? Mas com o firme propósito de tentar encontrar uma receita mágica que o mestre oriente para que ele não se sinta mais tão menor, né, do que a missão que supostamente ele abarca, que ele abraça. E aí o mestre se vale de uma metáfora para poder explicar para ele, né? Ele, em algum momento, ele se aproxima dessa envergadura que ele está ali com essa dificuldade e ele ora, né, para que ele consiga ter alguma informação, algum insight. E aí, num dado momento, ele adormece, depois de chorar copiosamente, ele adormece e aí ele tem uma revelação através de um sonho, né, que é um dos aspectos, inclusive, que a gente usa muito para poder estabelecer um contato e uma conversa com o inconsciente no processo analítico, né? Os sonhos normalmente eles trazem muito conteúdo que são muito úteis e valorosos para a gente poder fazer os paralelos e as aproximações. E aí ele sonha que ele está num campo maravilhoso, num caminho, indo fazer a entrega dos medicamentos que ele leva, ervas, curativos e os medicamentos que para as pessoas no campo, né, no interior, que é longe da cidade. E aí, nesse caminho, ele encontra com um anjo que desce e vem conversar com ele. Depois das tratativas, né, dos cumprimentos habituais, o anjo fala para ele: meu amigo, sabe quantos coices deferiu hoje este animal? Que era onde ele estava montado, né? Ele estava com esse mesmo burro caprichoso, né, e voluntarioso, e carregando todo o medicamento, que é uma carga valorosa para essas pessoas com quem ele vai se encontrar. Então, meu amigo, sabe quantos coices deferiu esse animal hoje? E aí ele responde: muitíssimo, respondeu ele sem nenhuma vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio da sua casa e horneado despropositadamente? E ele continuou falando as várias coisas que esse jumento voluntarioso e caprichoso poderia ter feito à revelia da sua vontade. E aí ele, aturdido, como ele não conseguia responder, o anjo conclui, né, considera: ele é um auxiliar precioso que deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam os muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria. E fitando esse aprendiz com muita lucidez, que observava tudo que ele estava ali orientando e explicando, ele assevera: se esse jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos que esperam confiantes em ti? E aí, acachapantemente, ele dá a orientação que aquele aprendiz precisava naquele momento. Volta à missão luminosa que abandonaste. E se não te é possível, por agora, servir nas condições de um homem purificado, atende os teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição do animal valioso e útil que te acompanha nesse trabalho. Nas bênçãos do serviço, será mais facilmente encontrado pelos mensageiros de luz, aos quais, reconhecendo-te em ti, a realização do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a, tanto quanto domestica e valoriza o teu rústico mais prestimoso auxiliar, que é o jumento. E aí ele arremata: o trabalho no bem é incentivo santo da perfeição, do caminho da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para os céus, à maneira do lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presa no charco. Né? Então, o conto acaba aqui, mas é justamente com essa
dinâmica que eu quero iniciar essa nossa análise do ponto de vista da psicologia junguiana, de como é que nós podemos extrair algum tipo de paralelo para a nossa vida. Então, enquanto eu fui falando, eu até fui puxando para vocês, né, para vocês começarem a refletir o lance da mentira, né, eventualmente, quantas vezes a gente não tropeça por uma mentirinha, ou por uma mentirona, né, ou por alguma intenção de fazer essa mentira, ainda assim já tem ali uma inclinação que precisa ser, no mínimo, observada, né, precisa ser, no mínimo, entendida de onde é que vem aquilo, e não no sentido de você entrar num ciclo vicioso de culpa, como se não houvesse nenhuma solução, porque é o que acontece com ele. Quando ele se dá conta das muitas imperfeições que é absolutamente natural a todo e qualquer ser vivo, né, o ser humano, se a pessoa ficar presa ou se limitar ao desculpismos em algumas circunstâncias de que ainda não é perfeito ou suficiente para poder fazer determinadas ações, e não estou falando só de uma dinâmica de bem e de mal, mas de se colocar na vida, inclusive. Né? Se a gente ficar na expectativa de sempre sermos perfeitos para nos sentirmos capazes de realizar coisas ou de irmos a lugares que temos vontade ou de realizar planos e projetos que temos intenções, se a gente não iniciar, mesmo na dificuldade, mesmo na percepção da realidade de que somos de fato imperfeitos, a gente vai ficar estagnado e ainda por cima, que eu acho pior ainda por cima da condição muitas vezes de vítima das circunstâncias que nós mesmos nos colocamos e retroalimentamos para que elas não sejam sanadas. Se a gente não faz o esforço de fazer as mudanças necessárias para traçarmos um caminho diferente do que aquele que a gente está vivendo, seja por escolha, porque eventualmente são algumas escolhas, não que todas as nossas escolhas são boas, ou são úteis, ou são saudáveis, ou são aclamáveis, mas ainda assim todas elas são escolhas, mesmo quando as pessoas têm a atitude de não escolher. Isso também é escolha. Quando você opta pela não escolha, você declina e delega que outra pessoa escolha para você, e isso por si só também é uma atitude de escolha. A omissão também é uma escolha. Então eu convido vocês a sempre refletirem sobre essa dinâmica de, primeiro, de reconhecer, né, que somos imperfeitos. Essa brincadeira do ponto de vista da psicologia junguiana, o jovem aprendiz, nós poderíamos categorizar ele como os aspectos conscientes, né, que nós temos percepção, que nós temos identificação, que nós reconhecemos. E os aspectos associados ao jumento voluntarioso, que morde os colegas da estrebaria, que orneia, né, que suja a sua casa, que te empaca eventualmente num determinado ponto que é crucial para você avançar. Esses aspectos deste jumento, que apesar de fazer tudo isso, também te ajuda a levar toda a medicação para onde você precisa, que te conduz inclusive de um ponto a outro que é necessário que você esteja, estes aspectos associados ao jumento, nós podemos olhar para ele como aspectos do inconsciente, que eles estão lá, não há como negar, mas estão lá e vez por outra atuando a nossa rebelia. E são aspectos que nós temos, obviamente, ligação e responsabilidade. Porque quando nós... Eu gosto de brincar, né, que tem a percepção de que... né, falam um ditado, né, que a ignorância é uma bênção. E aí eu falo que, olha, é mesmo, porque quando a gente ignora, quando nós efetivamente ignoramos algo no outro, ou em nós, ou nas circunstâncias, nós ainda não temos a percepção e nem os recursos minimamente necessários para agir efetivamente, ou para evitar agir. E quando você tem conhecimento de alguma determinada coisa, demanda ou circunstância, você não tem mais o benefício da ignorância. Né? A ignorância não te protege mais de agir. Então, quando nós temos conhecimento, quando nós não ignoramos mais, está efetivamente em nossas mãos fazer algo com aquilo. Mesmo que esse algo seja não fazer nada, mas arcando com as consequências do não fazer nada. É sempre importante vocês terem percepção de para onde que vai
né, essas ações ou essas inações, porque tudo são escolhas, tudo são decisões. Eu não vou me estender muito hoje não, porque estamos aqui numa ponte de feriado, e eu queria só trazer essa dinâmica justamente por conta da associação com o evento, que amanhã é o dia do trabalho, né? E aqui no Brasil a gente tem folga, não sei nos outros lugares como é que isso funciona. Mas eu achei interessante porque o conto tem a ver com a questão do trabalho assumido, né? Das demandas assumidas, e não só dos trabalhos remunerados, né? Eu acho que é importante a gente olhar para o que é que nós estamos assumindo em nossas vidas. E olha, não só de projetos bacanas, não só de projetos louváveis, não só de coisas efetivas que vão produzir algo substancial. Né, uma faculdade, um curso efetivo, algum tipo de capacitação, ou né, algum projeto que vai lá construir alguma coisa de fato, né, física, né, uma casa, um projeto que vai angariar trabalho, né, dinheiro para você comprar um carro, não só para os objetivos que são palpáveis ou são tangíveis de alguma maneira, mas também pelos compromissos que nós assumimos em relação ao que nós queremos para nós, né? A médio e longo prazo, não só imediatamente, né? Quais são os compromissos, né? O que é que nós queremos para nós? E mais, aonde é que nós estamos agora? Né? Eu estou com algumas pessoas com algumas dificuldades de dar passos, sabe? Que estão ali e presas no ciclo vicioso das suas vidas. E obviamente não é fácil dar alguns passos, obviamente não é fácil abrir mão de alguns conceitos, algumas demandas, alguns preconceitos efetivamente. É difícil a gente crescer, viver uma vida toda, às vezes fazendo, né, sendo um termo que a gente usa no estudo de mulheres que correm com os lobos, né, nós somos domesticados, né, para poder assumirmos determinadas posturas, né, para pensar em determinadas formas, alguns contextos, e romper esse padrão não é simples. Não é simples, mas se a vida não está da maneira como você gostaria, o que é que você pode fazer para mudar? Porque, como eu sempre falo irritantemente para os meus clientes, para as pessoas no meu entorno, não dá para ter resultados diferentes. Aliás, atribuem essa fala a Einstein, não sei se é verdade. Mas não há como ter resultados diferentes fazendo e agindo da mesma maneira, usando os mesmos recursos, das mesmas formas. Então, se vocês querem ter resultados diferentes, se vocês querem ter uma vida diferente, né, em alguma nuance que vocês estão experimentando, é importante vocês fazerem alguns ajustes. Né? É importante vocês se capacitarem e incluírem algumas coisas. É importante vocês efetivamente encerrarem alguns ciclos, né? Alguns relacionamentos, algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas formas de pensar. Então fica aqui o convite, na prévia, né, na véspera do trabalho, a não só fazer atenção ao trabalho pragmático, né, do ponto de vista ordinário, né, que é da ordem, né, mas eu convido vocês para olhar para o trabalho do ponto de vista extraordinário. Que trabalho vocês estão fazendo e que resultados vocês querem para vocês mesmos? Então fica aqui essa chamadinha, esse convite, essa provocação mesmo. Eventualmente eu faço provocações. Então fica essa provocação do que é que vocês querem para você e o que estão fazendo para que isso seja diferente, né? E sem se dobrar a pretexto de que ainda não são perfeitos, ainda, né, nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Vamos embora, vamos fazer diferente. Muito bem. Vou fazer o encerramento, porque hoje eu quero fazer mesmo curtinho. A intenção, na verdade, até era de ter uma convidada, mas parece que essa demanda dos convidados não aconteceu, não fluiu e tudo certo, porque eu disse lá no comecinho desse quadro que, obviamente, a gente ia passar por alguns ajustes, porque era algo novo, e tá tudo certo. Então eu vou tocando aqui, eu tô adorando, eu acho isso ótimo, então eu vou tocando isso dessa maneira. E aí eu já vou aproveitar e fazer
dois comunicados. O primeiro é que nós vamos entrar, né, estamos encerrando o mês de abril, amanhã começa maio, e aqui no Brasil, não sei quais são qual é a comemoração do Dia das Mães em outros lugares, mas no Brasil é o mês das mães, né? Então a gente vai ter o Dia das Mães acho que no final de semana seguinte já. E aí no mês de maio, nos finais de semana do mês de maio, nos domingos do mês de maio, eu vou trazer mitologias que trabalham essa questão da maternidade e da maternagem, não só da maternidade, mas da maternagem. Então eu pretendo trazer, obviamente, eu vou trazer mitologia grega, que para mim eu adoro, é com quem né, a mitologia com a qual eu tenho mais facilidade, porque eu lido com ela já há bastante tempo de muitas maneiras. Então eu pretendo trazer duas deusas, uma exercendo a maternidade de fato, que é a Deméter, que é a mãe, né? Ela é a personagem que define o arquétipo materno dentro da mitologia grega. Mas eu vou trazer uma outra deusa que não vou revelar hoje, vou deixar para falar para vocês no dia, né? Quando tiver, não sei se vai ser o primeiro final de semana, se já vai ser no próximo final de semana que eu vou trazer a grega. Mas eu vou trazer uma outra deusa, que é a mãe que adota um determinado deus lá, que é um deus que eu gosto muito. Na mitologia desse deus eu acho muito, muito interessante. Então eu vou trazer para vocês para mostrar que mesmo ela não sendo mãe de fato, que ela exerce a maternagem, né? E a gente pode brincar nessa temática aqui de mães, de materno e de maternagem. Pretendo trazer outras 3 mitologias, deusas, né, ou contextos mitológicos de mitologias diferentes da grega. Então, serão 4 fins de semana. Eu pretendo que seja a grega, muito provavelmente eu vou trazer uma de matriz africana, no outro final de semana eu vou trazer outra de povos originários, né, vou trazer uma mitologia brasileira aqui dos povos originários, falando sobre mãe ou maternagem, e ainda não decidi se eu vou trazer alguma mãe ou alguma personagem que exerce a maternagem da mitologia nórdica ou da hindu. Ainda vou decidir isso ao longo do mês, mas eu vou começar a fazer as chamadinhas, inclusive no Instagram e no YouTube também, que dá para fazer postagens. Então, assim, outra informação, né? Além de maio será o mês das mães, a gente vai trabalhar mitologias como fio condutor em cima de personagens que exercem a maternidade ou a maternagem. Além disso, eu vou fazer gravações a partir de agora, porque tá me demandando, ainda não tem, né? Ainda não não tô conseguindo conciliar todas as minhas atividades e ainda me preparar e preparar material para estar aqui com vocês. Mas eu vou ainda continuar subindo as gravações, porque eu vou gravar antes, né? Então eu vou continuar subindo as gravações todos os domingos, às 20 horas, no YouTube, não mais no Instagram. No Instagram eu vou fazer as publicações e as postagens falando de qual vai ser o tema daquele final de semana, para vocês estarem atentos que vai ter, mas vai só estar disponível o vídeo dessa conversa que tem aqui lá no YouTube. Quem está me vendo no YouTube, então lá no YouTube. E aí, uma vez no mês, eu pretendo que essa de maio eu quero aproveitar os 4 fins de semana para fazer de mães, mas na sequência, à medida que eu vou fazendo as postagens ao longo do mês, a ideia é que o último final de semana que seja uma live de fato, fazendo um review dos últimos encontros, né? Fazendo um review das últimas postagens para abrir a oportunidade efetivamente das pessoas virem aqui e eventualmente entrarem aqui ao vivo e trazer alguma questão, alguma dúvida, inclusive que já vai ter passado, né? Já vai ter tido tempo inclusive de ouvir e quiser vir trocar alguma coisa que tocou, que de alguma maneira tem interesse de aprofundar, acho que vai ser interessante de ter essa oportunidade de também estar ao vivo. Mas isso não vai mais ser, pelo menos por enquanto, talvez isso mude, mas pelo menos por enquanto não vai ser todos os finais de semana, para também poder me libertar um pouquinho e não ter esse compromisso de estar aqui efetivamente às 8 horas disponíveis, né, para fazer essa gravação aqui ao vivo. Mas o material vai continuar sendo produzido e eu espero que vocês continuem, né, usando e que seja útil de alguma maneira. E é isso, essas 2 coisas. Então, um grande beijo, Andréia. Não sei se você ainda está aí. Tem alguém aqui no Instagram. Se quiser entrar, falar comigo, fique à vontade. No YouTube eu não estou vendo, acho que não tem ninguém.
não é que tenha tá um aparato aqui, enfim, gente, tá tudo caminhando aqui. Então, quem quiser ainda, tô aqui, se quiser chamar, fique à vontade. A Lívia Araújo, se quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade. Se quiser entrar, vai ser ótimo, adoraria conversar. Alguém? Não tem problema, se não quiser, não tem nenhum problema. A gente fala depois, em outro momento. Gente, olha, obrigada, uma ótima noite, obrigada aqui pela companhia. Oi, Andréia, quer entrar? Minha parceira do Coisa de Mulher, tá aqui ó, me acompanhando na live, aliás, já tá programadinho mais um episódio para aproveitar. André, eu vou aproveitar para fazer merchan aqui. Então, mais um, não tem problema, querida, ela disse que não consegue. Mas amanhã, né, todas as segundas-feiras são dias de publicação do Coisa de Mulher. E o vídeo já tá pronto, já tá programado, tá acabando de subir, inclusive, no YouTube. E deve ser liberado para vocês amanhã no meio do dia. Então é o terceiro episódio dessa grande conversa que nós tivemos aí, que tá sendo dividida em três gravações, né? Em 5 publicações. Então fica atento aí, porque amanhã tem mais um trechinho super bacana. A Andréa vai trazendo um monte de coisas interessantes e na sequência vai ter mais coisas também. E, enfim, fica aí essa chamadinha aqui do Coisa de Mulher também, que vai ser publicado amanhã. Meus amores, muito obrigada. Uma ótima noite, um ótimo finzinho de fim de semana prolongado, né? Um ótimo feriado para vocês amanhã. E o mês de maio, fiquem atentos, então, que a gente vai falar sobre mães, sobre o arquétipo materno e a maternagem em si. Super beijo, grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.